na maioria dos postos, a R$ 5,35. Já o botijão de 13 quilos gira em torno de R$ 110. As reduções acontecem após o anúncio de queda no preço de revenda dos combustíveis pela Petrobras. Vamos ao vivo falar com Gustavo Brendo, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Gustavo, Pedro, você está aí na Engenheiro Roberto Freire, Capim Macio, e você que vai trazer informações sobre esses valores para a gente. Não tem o Gustavo Brendo, mas tem o Breno Reis, que é economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vai trazer mais informações para a gente sobre essa redução que aconteceu de fato nos preços da gasolina e também do gás de cozinha. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. O que causou essa redução? Foi uma medida adotada pela Petrobras? Bom dia, Pedro, e bom dia a todos. A Petrobras, após mais de 90 dias, 3 meses sem realizar reajustes, fez uma diminuição no preço dos combustíveis nas refinarias na semana passada, né? No caso da gasolina, essa diminuição chegou a cerca de 6% por litro, algo em torno de 20 centavos na refinaria. Mas até chegar ao posto de combustível, né, a gente sabe que tem a adição do etanol, dos tributos e as margens. Então essa redução foi, em termos percentuais, menor no posto de gasolina. Breno, já estamos na metade do mês, né? Dá para dizer que esse valor ele vai ficar até o final do ano? Como a gente sabe, o preço da gasolina atualmente no Brasil e dos outros combustíveis depende de duas variáveis básicas, né? Do preço internacional do petróleo, que ele apresenta bastante oscilação e principalmente quando a gente tem um contexto geopolítico complicado, de guerra, né? Ele tem mudado bastante. E outra variável é a taxa de câmbio, né? A relação real-dólar, né? O dólar ele chegou a cair aí próximo a R$5 e agora voltou a subir. Então tudo isso impacta um pouco a chamada regra da PPI, preço de paridade de importação, né? Que é atualmente a política que o governo federal e a Petrobras está adotando para precificar os combustíveis em território nacional. Então a gente observou que um período razoavelmente longo aí, até influenciado pelas eleições, ficou sem reajuste, né? E agora a gente tem aí uma pequena redução no preço da refinaria. Como é que fica aquela medida adotada em relação aos impostos federais sobre o preço dos combustíveis? Pois é, algo que tem causado um pouco de temor aos consumidores é porque a gente viu que houve uma redução forte aí no preço do combustível relacionada à questão tributária, né? O Congresso Nacional aprovou um teto para o ICMS, ficou ali em cerca de 17%, 18% para bens e serviços essenciais, incluído aí a gasolina, e também houve a isenção de impostos federais, PIS, COFINS e a CID, né? Isso aí, só que essa segunda isenção, a desoneração dos federais, ela tem data, ela finaliza em 31 de dezembro deste ano. E ainda há algumas discussões no Congresso Nacional se isso seria ou não prorrogado, mas da forma como está hoje, quando virar o ano, a gente pode ter um novo aumento no nível do preço dos combustíveis decorrentes da questão tributária, né? Não da questão do preço internacional do petróleo. Aí é um aumento que pode ser superior a 50 centavos o litro da gasolina. Ou seja, tem que ficar em alerta, né? Porque esses impostos estão reprimidos agora e se não forem renovados, podem começar a ser cobrados já a partir do dia 1º. Exatamente. Como a medida aprovada, ela tem um prazo de vigência até o final do ano, então é importante o consumidor ficar atento, né? A gente sabe que isso tem um grande impacto sobre várias cadeias produtivas, né? Nossa malha de transporte ela é muito focada no modal rodoviário, né? E isso pode ter um impacto sobre a inflação, né? E aí também sobre o comportamento da taxa de juros do Banco Central, que é aquela taxa que ela é modificada visando conter a inflação. Então é uma situação que requer atenção e a gente vai observar aí como é que o próximo governo vai se comportar em relação à política energética e à política de combustíveis. E quando a gasolina sobe, a gente sabe que pesa naquele bem tão essencial para todo mundo, né? Que são os alimentos. E aí qual é a relação, por exemplo, dos combustíveis com o botijão de gás? Porque a redução aconteceu ao mesmo tempo, né? Em relação ao preço. Exatamente. O botijão de gás, né? É o nome que a gente utiliza aí para o GLP. É o gás liquefeito de petróleo, ou seja, ele é um derivado de petróleo também. Então a variação no preço desse gás tem relação com o preço no mercado internacional do petróleo. O Brasil hoje produz uma boa parte da sua demanda interna
consegue produzir esse GLP, né, como é um produtor de petróleo. Cerca de 70% do GLP nacional é produzido dentro do território nacional. Mas está atrelada essa política de considerar a cotação do petróleo no mercado internacional. Então a gente vê que, apesar de uma pequena redução que houve na semana passada, o preço do botijão de 13 quilos ainda está aí acima de R$100, né? R$112, R$114. Então isso ainda é muito pesado para as famílias brasileiras, um cenário de inflação, e é um bem essencial, né? O botijão de gás a gente precisa para produzir o alimento ali, todo mundo precisa comprar, e esse nível do preço muito alto ainda pesa muito no orçamento. Então por isso que é importante o país observar a questão de você ter um suprimento doméstico, uma certa segurança energética para não ficar dependendo de oscilações no mercado internacional para bens que são considerados essenciais. É possível falar que o botijão de gás está caro, considerando aí a nossa produção e por ser também um bem essencial? Está caro principalmente pelo motivo que o salário está baixo, né? Então ele pesa muito no salário. A gente vem aí diversos anos sem o reajuste real do salário mínimo, só repondo a inflação. Então, com o salário estagnado em termos reais e o preço dos combustíveis, do botijão de gás subindo de maneira vigorosa, a gente tem uma redução do poder de compra da população. Vai precisar comprar menos daquele produto, né, e onerar uma parcela maior do seu orçamento com esses bens essenciais. Então, acaba não sobrando nada para outras coisas. Cerca de 10%, né, do salário mínimo, o preço do botijão de gás. Para a gente encerrar, o que esperar de 2023 em relação a esses produtos? A gente espera que tenha alguns ajustes aí na política energética e na precificação dos combustíveis. O governo eleito já sinalizou que pretende fazer algumas modificações, né? Provavelmente havendo um investimento maior na capacidade nacional de refino, né? Isso pode ser feito porque a Petrobras é uma empresa lucrativa e ela, ao invés de distribuir tanto dividendo, ela pode continuar lucrativa, mas também investir em território nacional, na área de refino, certo? E com isso aumentar a segurança do abastecimento a preços justos, considerando que boa parte do petróleo refinado no Brasil, ele é custeado em reais, né? A gente tem que considerar também o componente do custo em reais e não apenas a precificação em dólar. Aí o consumidor vai conseguir pagar um preço mais justo para esses combustíveis.